Irmãs e irmãos queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Conversando sobre o Espiritismo. Cumprimentamos a todos que estão aqui presencialmente, todos que nos acompanham virtualmente. Cumprimentamos a equipe da TV Mansão do Caminho, a equipe de recepção. Cumprimentamos a nossa querida tia Solange, para quem passamos a palavra, para nos conduzir na prece inicial. Senhor e Mestre Jesus, nosso divino pastor, a tua é a mensagem da esperança, dos procedimentos em busca de realizações nobres. Portanto, Senhor, na tua casa de amor, queremos aprender contigo a ser mansos e humildes de coração, a fim de que a mensagem do teu evangelho de feitos penetre as nossas almas e faça morada nas nossas mentes, fazendo com que o nosso coração pulse sempre a serviço do teu que é o amor não amado, incompreendido, sacrificado. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos do primarismo que ainda acicata as nossas vidas, a fim de deixarmos que a bondade e a ternura que emanaram do teu coração possa fazer com que sejamos fortes no amparo aos fracos e frágeis e inúteis nas horas de violência. Senhor, há tanto a fazer e tão poucos dispostos a renunciar, a fim de que a tua seja a mensagem que evole no ar, balsamizando os corações. E permite-nos sonhar com as estrelas, levando a todos que nos busquem a palavra de incentivo, o olhar complacente e o coração disposto a amar. Vem, Senhor, vem e edifica no coração de todos esses jovens que estarão logo mais na tua casa, para sedimentar em suas almas o aprendizado que a doutrina lhes propicia, como um roteiro feliz e libertador. Agradecidos ao nosso Divaldo e tio Nilson e todos os trabalhadores da nossa casa que estão no mundo espiritual, inclusive a nossa Toninha. Oh, Jesus, há tanto a pedir, quase nada a oferecer. Abençoa Dr. Mário em viagem, que ele possa retornar, trazendo nas mãos a experiência e no coração cada vez maior a vontade de servir. Dá-nos a tua paz. Sê conosco, Jesus. Fica conosco. Fica em nossos corações.
abençoando-nos, hoje e sempre, e que assim seja. Gratidão, tia, pela prece tão sensível. Nós cumprimentamos também a nossa querida Irziane, que está fazendo a interpretação para Libras. Hoje é o Conversando sobre o Espiritismo e nós aproveitamos estes momentos, reunidos aqui também, quem nos acompanha virtualmente, para trazermos perguntas, conversarmos sobre essa doutrina que é consoladora. Então, a nossa equipe aqui, muito gentilmente, já está a postos para receber as perguntas de vocês que estão aqui presencialmente. E a nossa equipe também da TV Mansão do Caminho está a postos para receber as perguntas de vocês que estão nos acompanhando virtualmente, as perguntas que vêm do chat, para que aqui nós possamos fazer um grande momento de reflexão e de homenagem à nossa doutrina libertadora e consoladora. Enquanto isso, vamos trazendo alguns avisos para as nossas reflexões. E este primeiro aviso é o nosso grupo de estudos. Ele vai se iniciar, a gente vai ter a abertura dos grupos de estudos na próxima semana, dia 11 de fevereiro, aqui nesse espaço, às 19 horas. Vamos ter aqui a abertura dos nossos grupos, e quando a gente entra nesse site, mansãodocaminho.com.br/grupos de estudo, a gente encontra uma opção, as opções bem vastas, para estudar a mediunidade, para estudar os módulos que são equiparados ao ESD, da Federação Espírita Brasileira, para estudarmos o Evangelho Redivivo, a família. Então, tem um leque de oportunidades de estudos à nossa disposição. Então, basta a gente acessar e buscar qual grupo que a gente mais se afinize, que mais a gente gostaria de aprimorar o conhecimento. Logo embaixo vai estar o link da inscrição. E dia 11 nós estaremos aqui nesse espaço esperando por todos vocês. Na trajetória evolutiva do planeta, a gente encontra Jesus trazendo-nos e presidindo a primeira revelação através de Moisés, permitindo à humanidade o conceito de fé, de justiça, de um Deus único. Depois ele mesmo vem trazer a segunda revelação, com o amor, mas também com a evidência da vida futura. E completando e enfeixando estas revelações na terceira, que é o Espiritismo, que nos traz o reforço de todas estas conclusões anteriores, essas percepções anteriores, mas também nos trazendo a verdade, a sedimentação de todo esse conhecimento e trazendo um lema: fora da caridade não há salvação. Então, no período do Carnaval, dos dias 14 a 17 de fevereiro, a Juventude Espírita Ninaroeira, Mansão do Caminho, nós estaremos aqui juntos, promovendo um evento cujo título é Deus, Cristo e Caridade. É o 19º encontro de reflexões, em que nós vamos vivenciar atividades para todas as idades. Me perguntaram assim: Lu, esse evento é para a juventude? É para a juventude. Mas é para a criança, é para o adulto, é para todos nós, porque nós teremos atividades aqui para todo o público, para o público em geral. Então, acessem o site, vejam a programação, tem muita coisa, a gente tem palestras, a gente tem atividades, a gente tem muita coisa boa ofertada para que vocês possam estar aqui e passarem um carnaval diferenciado, um carnaval de imersão no lema de Ismael, Deus, Cristo e Caridade. E nós temos os jovens aí à frente fazendo as inscrições. No dia 28 de fevereiro, a gente vai receber aqui em nossa casa essa pessoa muito querida, Severino Celestino. O título do seu seminário é O Mundo de Regeneração no Apocalipse. Das 16 às 19 horas, nós estaremos aqui neste espaço, bebendo desta fonte tão sábia que é o querido Severino, e que nos traz tanto acerca do Evangelho. Então, vamos buscar a nossa inscrição, perceber como é que a gente busca a inscrição através do site, nos organizarmos, porque esses momentos em que a gente fica junto aqui, além de beber esses conhecimentos que vêm do Severino, tem toda a egrégora preparada para que nós recebamos no coração essas mensagens, mas também as energias salutares, fora que tenha boa convivência, de estarmos aqui juntos no espaço, confraternizando, conversando, reencontrando. Então, é uma oportunidade valiosa. Passamos as nossas inscrições, O Mundo de Regeneração no Apocalipse, com Severino Celestino.
E finalizados os nossos convites, a gente quer apresentar o nosso convidado da noite, que é muito conhecido nosso, é o Leonardo Machado. O Leonardo é médico, psiquiatra, professor universitário e palestrante espírita. Dedica-se ao estudo da mente humana sob a ótica da psiquiatria e da filosofia espírita, explorando a integração entre saúde mental, corpo e espiritualidade. Reconhecido por sua linguagem clara e sensível, busca aproximar a ciência e o espiritismo em reflexões sobre o equilíbrio emocional e o autoconhecimento. É autor das obras de Valdo Franco, Mediunidade ou Distúrbio Mental, e Ansiedade e Felicidade, nas quais propõe uma leitura lúcida e contemporânea das questões psicológicas à luz da doutrina espírita. Leonardo, querido, seja muito bem-vindo. Para você agora a oportunidade da fala para nos trazer o cumprimento ao público em geral. Primeiramente, agradeço as palavras muito carinhosas, certamente não merecidas, mas carinhosas, então agradeço. E dizer que é sempre um prazer estar ou virtualmente ou presencialmente com você, do qual, então, lhe dando um abraço virtual, abraço a todos os trabalhadores da mansão, e também é um prazer ter a Sol estar com a senhora, e dando um abraço na senhora, abraço também todas as nossas tias, os nossos tios tão queridos da Mansão do Caminho, e esperamos ter uma noite de proveito em torno da nossa doutrina espírita. Vamos lá. Gratidão pelas palavras, querido. Vamos à primeira pergunta. A gente tem uma pergunta que é da Débora. Veio virtualmente e ela diz assim: quando, apesar dos tratamentos médicos, as emoções atrapalham o cotidiano e afetam o corpo a ponto de até interferir nos compromissos, pode o Espiritismo oferecer algum esclarecimento? O que é que você nos diz, Leonardo? A doutrina espírita, nessas ocasiões, vai nos recomendar que nós andemos ao lado da ciência. Então, andar ao lado da ciência é também recorrer aos avanços que a ciência nos propõe a partir da medicina, das suas diversas abordagens. Porque há estados, que chamamos assim patológicos, em que nós não conseguimos regular as nossas emoções de uma maneira saudável. Então, graças a Deus, nós temos sirineus nos nossos caminhos que ajudam-nos a carregar as nossas cruzes, as nossas expiações, as nossas provações. E esses sirineus, às vezes, vêm a partir de medicamentos, a partir do tratamento médico que existe na atualidade. É interessante observar que muitos trabalhadores espíritas, eles às vezes têm medo, por exemplo, de tratar as suas depressões ou de tratar os seus transtornos de pânico, seus transtornos de ansiedade, com medo de que, por exemplo, a medicação psiquiátrica bloqueie, digamos assim, a mediunidade. Isso é fruto também de uma consequência dos primeiros remédios que surgiram em 1950, 1954. Então, os primeiros remédios da psiquiatria, eles surgiram a partir, a clorpromazina, o nome, surgiu a partir da anestesia, do anestésico. Então, o que acontecia? A pessoa realmente ficava muito dopada. E os quadros que eram tratados com esses remédios eram quadros psiquiátricos muito graves. A gente está lembrando de um momento em que os hospitais eram o grande tratamento. Então, isso tudo gerou um certo inconsciente coletivo, um certo imaginário de que todo tipo de medicação gera, digamos, um efeito colateral que deixa a pessoa dopada e isso atrapalharia ao seu desenvolvimento. Só que, graças a Deus, mais uma vez repito, Deus nos coloca sirineus a partir de outros cenários que não sejam só estritamente religiosos. E hoje nós temos a possibilidade de caminhar ao lado da ciência, fazendo o que Allan Kardec propôs em O Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança da ciência com a religião. Então, penso que uma situação descrita como tal passa um pouco do ponto daquilo que a gente chamaria de normalidade, justamente porque a pessoa não está conseguindo manejar, não está conseguindo controlar, e aí o Espiritismo nos recomenda a nos abraçarmos com as ferramentas saudáveis que nós temos nos dias de hoje. Excelente. Quantas vezes essa resposta que o Leonardo nos trouxe
esclarece muito, porque quantas vezes a gente já escutou: eu não vou ao médico, não vou buscar esse medicamento, ele vai me retirar do contexto aqui da lucidez ou da percepção. E ele nos trouxe o esclarecimento para que a gente não tema. E o quanto a doutrina dos espíritos nos traz essa correlação entre a ciência e a religião. É a aliança da ciência e da religião. Muito bom esse esclarecimento que o Leonardo nos trouxe. Tia, tem uma pergunta também de um internauta, que é a respeito da psicometria. O que é isso, tia Solange? A psicometria é um tipo de mediunidade. Então, o médium é capaz de tocar determinados objetos, passar a mão no corrimão, etc. E ele sente as vibrações dos que ali passaram e tocaram e deixaram as suas impressões. Então, é um tipo de mediunidade que é muito sutil. O nosso Divaldo possuía essa mediunidade também. Ele sabia a respeito, tudo que ele tocava. Então, ele era muito cuidadoso. Então, vejam bem, é algo que não é afeito a qualquer médium, porque exige uma sensibilidade tal que ele toca num objeto e esse objeto está impregnado das vibrações, das ideias, dos sentimentos do seu possuidor, e aí fica impregnado, e o médium que faz psicometria, quer dizer, medir exatamente esses sentimentos que ali estão depositados. Então, não é uma mediunidade comum, ela é mais rara, mas ela existe e traduz, assim, mais uma sutileza do mundo espiritual que a gente desconhece. Quem vem trazer a respeito dessa página é André Luiz, se eu não me engano. Ele fala a respeito da psicometria. Então, meus irmãos, é algo assim muito especial, mas de grande valia. Excelente, tia. E perceber essa faculdade, o quanto traz de impacto, né? Vamos lá, para mais uma pergunta, Leonardo. É também de uma internauta, e ela faz uma pergunta bem interessante. Ela diz assim: por que pode nos falar sobre a demência, sob o ponto de vista espiritual? Os quadros demenciais são diagnósticos que juntam algum nível de alteração, de decaimento das funções cognitivas. A função mais comum que a gente encontra é a memória, justamente porque o tipo de demência mais comum é o Alzheimer. Mas existem outras demências, como, por exemplo, demência frontotemporal, em que a memória fica bastante preservada durante muito tempo, e outras características, como a linguagem, esquecimento, perda de linguagem e, às vezes, desinibição do comportamento. Então, a demência é uma síndrome complexa que modifica não só a memória, mas modifica o comportamento, deixando, muitas vezes, a pessoa com desinibição nas palavras, desinibição do que fala, desinibição de como age. Do ponto de vista espírita, nós entendemos e vemos várias situações que esses casos se tratam de grandes expiações. Não dá para enquadrar a demência só numa provação para a pessoa que passa. São, sim, quadros expiatórios e expiações que dizem respeito àquele tipo que a gente chama assim, expiações físicas. Por quê? Porque o cérebro da pessoa está tendo um envelhecimento mais rápido, portanto, uma morte neuronal, uma morte das células chamadas neurônios mais rápido. Então, uma expiação mais dura, uma expiação física. Agora, para os familiares, algumas vezes são expiações também, do ponto de vista mais moral, porque é difícil ver essa situação. É uma situação que não sofre apenas o paciente, mas todas as pessoas envolvidas. Muitos me dizem assim: doutor, eu
estou vendo o meu pai, estou vendo a minha mãe morrendo apesar de estar viva, ou morta apesar de estar com o corpo. Então, esse é um quadro de muita dor, é um luto antecipado, porque ali já não está mais as características que a pessoa identificava como sendo do familiar. Então, essa dor que o familiar sente tem, às vezes, vinculação com expiações, aí a gente sai do campo físico, porque o corpo do familiar não está alterado, entra em expiações morais, que são expiações, portanto, mais leves, porque não é o físico que está alterado, mas são expiações vinculadas com erros pretéritos, que de alguma forma já foram diminuídos, né? Alguma dívida já foi, digamos, paga com a lei harmônica do universo, mas outras vezes são provas, são situações provacionais. A diferença entre uma expiação moral e uma questão de provação é justamente porque a provação não existe um débito necessariamente com a vida passada, a pessoa já está, digamos assim, em outro patamar, mas aquela situação lhe possibilita um testemunho de fé, um testemunho de resignação. E esse testemunho de fé, de resignação, de humildade também, acaba levando a um patamar maior em sua evolução pessoal. Não importando se para o familiar é expiação ou provação, o importante é que o Espiritismo nos convida a sublimarmos esses processos com o amor através da resignação. E aí tomamos as nossas expiações de uma forma mais sublime. Por quê? Porque conseguimos passá-las com resignação. O convite, portanto, da doutrina espírita para os familiares, para os cuidadores que passam por essa situação tão difícil, é que nós nos apeguemos na convicção de que existe uma lei maior no universo e que essas situações são temporárias, porque a vida espiritual é imortal e, portanto, a transcendência é que é a verdadeira vida do espírito. Excelente, querido. Tem uma pergunta que nos foi colocada. O medo do desenvolvimento da mediunidade ou da descoberta da mediunidade. Como lidar com esse medo? E todas as vezes que a gente desconhece algum assunto, o medo pode se avizinhar com mais força. Quando o assunto é desconhecido, não é explorado, não é buscado, não é estudado, faz com que a gente tenha temores e, às vezes, criamos situações que são maiores do que a naturalidade do processo. A mediunidade é um processo natural. É a comunicação entre espíritos. Aqui nesta sala nós temos inúmeros espíritos, encarnados que somos nós, e sem dúvida alguma os desencarnados, mas nós somos espíritos e nos comunicamos mutuamente. A mediunidade é o processo natural dessa comunicação, só que extravasa os limites da materialidade, ultrapassa e coloca para o espírito a linguagem única, sem barreiras, a linguagem do pensamento, das emoções, dos sentimentos. E aqueles que estão dentro desse contexto de uma mediunidade ostensiva apresentam predisposições e características mais evidentes dessa mediunidade. A forma de vencermos o medo, qualquer que seja ele, é conhecendo. Então, como é que a gente vence o medo da mediunidade? Estudando a mediunidade. Porque se a gente fica com medo da manifestação, os espíritos, que são zombeteiros, brincalhões, até mesmo inimigos, eles se utilizam desse viés do temor para interferir, para nos trazer influências negativas, perturbar o nosso contexto, e a gente fica atribuindo a mediunidade. Mas não é a mediunidade, é a nossa condição ainda inicial, duvidosa, em relação a esse mecanismo. E como Kardec disse, está lá no livro dos médiuns, no capítulo 2 médiuns, todos nós somos médiuns. Num grau ou outro, maior ou menor, nós percebemos os espíritos. Nós nos sintonizamos com eles, estabelecemos comunicações através das expressões corporais ou através do pensamento,
através dos sentimentos. Às vezes a gente externaliza algo que é influenciado, que nós somos influenciados, mas às vezes são as ideias. Enfim, esse intercâmbio natural precisa ser explorado por nós, conhecido por nós. E o que a doutrina dos espíritos indica? O livro dos médiuns. A juventude espírita Nina Aroeira entendeu que dentro do seu processo de organização, de didática, de conhecimento, a mediunidade é muito eficaz, de nós termos essa percepção e essa maturidade em relação a esse assunto. Porque é na fase da juventude que os fatores mediúnicos eclodem com mais evidência e se expressam de forma até mesmo confundir tanto o jovem quanto os seus pais, quanto a sociedade, com outros fatores. Enquanto que aquele fator da mediunidade sendo conhecido, ele pode ser cuidado, pode ser muito bem orientado e educado. Então, na juventude, nós estudamos o livro dos médiuns. Mas como é que a gente estuda o livro dos médiuns? Item a item, palavra a palavra, capítulo a capítulo. Ah, mas a linguagem de Kardec é uma linguagem tão diferente, uma linguagem tão distante. Basta que a gente faça a imersão do contexto da codificação, que aquela linguagem vai sendo cada vez mais palatável, conhecida, vai ficando natural e nós vamos percebendo a busca árdua do codificador para entender os mecanismos da mediunidade e nos trazer uma orientação segura. Então, o livro dos médiuns, que é o terceiro livro, talvez mais lido em relação à codificação, o campeão é o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, e talvez o livro dos médiuns esteja nessa terceira colocação. Mas é para a gente ir mais a esta obra, para que a gente conheça o que acontece no nosso mundo íntimo, para a gente não imaginar que mediunidade traz loucura, que mediunidade traz perturbação. A loucura, o adoecimento, a enfermidade, os aspectos que possam destoar na prática, tem a ver com o nosso contexto de moralidade, tem a ver com as nossas questões íntimas e não com a mediunidade que é neutra. Ela é um instrumento. Os instrumentos que nós utilizamos, eles vão a sabor da nossa utilização. Então, eu tenho um celular. Que uso eu vou fazer desse celular? Posso fazer um uso bom ou um uso ruim. Ele estabelece uma comunicação. O que é que eu vou estabelecer nessa comunicação? Que conteúdo eu vou me utilizar? A mediunidade é um veículo, um instrumento de libertação para aquele que tem essa proeminência, que tem essa característica mais evidente, mas também para toda a humanidade. Porque através da mediunidade, a humanidade ficou sabendo comprovadamente acerca da imortalidade, que a morte não encerra as relações, que a morte não ceifa os contatos nem os amores, e trazendo-nos a oportunidade desse cumprimento da função da doutrina dos espíritos também, como consolação. Então, como diz Manuel Viana de Carvalho, como diz Manuel Filomeno de Miranda, como diz Joana de Ângeles, mediunidade é benção. E a gente precisa descobrir a bênção, descortinar, porque os processos de convivência vão ficar facilitados. A disciplina mental vai ficar mais atenta, nós vamos ficar mais atentos e responsáveis. Nós vamos cuidar mais desse campo à medida que vamos conhecendo esses fatores da mediunidade. Vamos ao nosso intervalo e já nós já... Pela população, pela sociedade, atualmente. Venha comigo. Chegou a nova edição da revista Presença Espírita. Em Ciência Espírita, leia nosso artigo sobre forças mentais. Na mensagem do bimestre, confira uma reflexão sobre perspectivas de felicidade, de autoria da mentora Joana de Ângeles. Na coluna Espiritismo e Saúde Mental, trazemos a segunda parte do estudo sobre modelo de individualidade.
disponível no Espiritismo Play e também em versão impressa. Leonardo, querido, nós temos algumas perguntas aqui sobre esquizofrenia. A gente recebeu perguntas sobre a esquizofrenia na infância, como identificar que ela vai se expressar, que a pessoa vai manifestar ou apresentar-se com essa característica, com esse transtorno, assim foi denominado. Mas como distinguir também, é uma outra parte da pergunta, a questão dos delírios da esquizofrenia e a manifestação mediúnica. Esquizofrenia foi um termo criado, proposto por Eugen Bleuler. Ele era um psiquiatra suíço, que inclusive foi professor do Carl Gustav Jung, também suíço. O Jung era mais psiquiatra do que neurologista, em uma época em que a neuropsiquiatria eram muito juntas. A ideia do Bleuler foi trazer um nome que significava assim: frenos vem de pensamento e esquizo vem de cisão. Então ele percebia que, como não havia tratamento naquela época, tratamento medicamentoso, não havia entendimento das causas biológicas desse adoecimento, então ele entendia que quando a pessoa estava numa crise, o seu pensamento, ou seja, sua mente, estava dividida. E, de fato, fica dividido ali o que ele sente, o que ele consegue pensar, fica realmente essa grande confusão do ponto de vista que dentro da sua mente. Nós temos ciência de que grande parte das vezes, assim, podemos, até de uma forma generalizada, entender a esquizofrenia como um processo expiatório, uma doença expiatória, uma das mais graves. Porque desde a descrição, né, lá inicial, que não veio com Eugen Bleuler, chega lá desde Pinel, que foi o primeiro grande classificador da psiquiatria, até os dias de hoje, é uma das doenças mais terríveis. Mas, graças a Deus, nós temos hoje pessoas que estão muito bem, né, por conta desses sirineus que eu falava no início da nossa pergunta, que são os tratamentos que a ciência avançou. Então, nós conseguimos controlar bastante a doença e proporcionar a pessoas das mais diversas profissões conseguindo trabalhar. Queria citar um que não é segredo, porque é uma professora de psicologia que, quando passou no concurso, pouco depois de passar no concurso para professor da Universidade Federal de Pernambuco, ela então começou o quadro de esquizofrenia. E interessante que ela fez toda a carreira dela pesquisando para entender como o diagnóstico pode ser feito rapidamente, como a pessoa pode perceber que está saindo da normalidade e entrando na psicose. E ela pôde, então, nos últimos anos, né, antes mesmo da pandemia, ela revelar de forma muito corajosa, porque ela conseguiu continuar a sua carreira e hoje professora titular com todas as possibilidades. Quando eu fundei aqui na Federal um ambulatório de primeiro episódio psicótico, ou seja, desses pacientes que estão no quadro inicial, foi ela que eu convidei também para participar como coordenadora da parte da psicologia, fazendo grupos. Por que estou colocando o exemplo dela? Porque ela escreveu um livro sobre isso,
a coragem de pessoas como ela mostram uma outra esquizofrenia, uma outra doença mental. Uma doença mental que hoje tem uma civilidade e a pessoa tem direito a ser um cidadão, graças a esse avanço. Tanto uma professora universitária chegando ao grau máximo da carreira, que é a titularidade, professor titular. Então, não dá para falar sobre esse tema sem a gente quebrar as visões antigas que tínhamos sobre essa doença, porque estamos em um outro momento, em um outro século, muitas coisas avançaram. Mas um dos pontos que temos muita dificuldade de conseguir melhorar são os sintomas cognitivos, ou seja, a desatenção, o lapso de memória. São esses sintomas que as medicações ajudam um pouco. Chegou uma nova medicação liberada nos Estados Unidos, que nós não temos ainda aqui no Brasil. Estamos na expectativa para ver se consegue melhorar também os sintomas cognitivos. Porque antes, Luciane, da nome esquizofrenia, a doença era chamada de demência precoce. Então, já que vocês fizeram a pergunta de demência, era uma doença que não tinha tratamento. E por que demência precoce? Porque rapidamente, muito mais rapidamente do que os outros pacientes que tinham demência, a primeira grande descrição realmente do médico Alzheimer, as pessoas que entravam no quadro demencial, ou seja, com problemas de memória, problemas cognitivos, e ficavam muito ensimesmados. Por exemplo, o termo autismo foi criado pela primeira vez por Eugen Bleuler, esse mesmo professor de Jung, e era um sintoma que ele colocou como nome da esquizofrenia. O que é o autismo? O ensimesmamento. Depois foi que Leo Kanner percebeu que alguns pacientes, na verdade, não tinham esquizofrenia e tinham, na verdade, ou seja, não tinham a psicose, não tinham o delírio, tinham o autismo. Então, você vê, hoje nós temos uma civilidade muito maior para o autismo, o transtorno do espectro autista, porque nós encontramos não mais esses níveis tão graves só que as descrições iniciais propuseram, mas o espectro, mais chamado o nível grau 1 de suporte na atualidade. Mas para você ver como as coisas são embrincadas. Mas na infância, infelizmente, o grau geralmente é muito grave. Quando a pessoa começa uma esquizofrenia na infância, primeiro é muito raro. Geralmente você vai ter em serviços universitários, que você acaba aglutinando a raridade. E um dos principais sintomas não são nem assim delírios que a criança tem, ou visões que ela vai ter, é mais quase um déficit intelectual, parece uma deficiência intelectual. Então, esse seria o principal sintoma para diferenciar a esquizofrenia, por exemplo, de uma mediunidade, em que a criança vai ter as visões, vai ter, ou geralmente, quando começa muito cedo assim na infância, na mediunidade, já se tratam de pessoas que tinham mediunidade mais ostensiva, não pela primeira vez, né? Geralmente um médium que começa muito cedo, tendo visões, provavelmente esse médium não é médium pela primeira vez e é um médium já ostensivo de outras existências, porque acho que é importante lembrar isso. Nós espíritas somos reencarnacionistas. É bom lembrar isso porque às vezes nós pensamos, apesar de ser espíritas, pensamos só numa vida e somos assim meio apressados. Os projetos são reencarnatórios muitas vezes. Você começa numa vida para se desenvolver. Eu pensava aí, escutando vocês falando muito bem de mediunidade, às vezes a mediunidade começa na existência para ir se desenvolvendo amplamente com recursos maiores, como médiuns, como Divaldo Pereira Franco, como Francisco Cândido Xavier, como Ivone do Amaral Pereira, como a própria Zilda Gama, várias possibilidades ali na psicografia. Então, são trabalhos de mais de uma existência. Numa criança com a esquizofrenia, nesse livro, inclusive, que você citou, Luciane, a gente faz um estudo meio técnico e explica lá, por exemplo, por que não dá para colocar a criança de Divaldo Pereira Franco como sendo uma criança com esquizofrenia, porque ele não tinha esses sintomas cognitivos, ao contrário, ele foi até 98 anos, né, com uma cognição muito boa, bastante, digamos assim, admirável. Então, o diagnóstico foge, né? Não dá para enquadrar. E, do ponto de vista dos delírios, que é uma outra pergunta, o delírio geralmente é uma vivência que lembra
para pegarmos o conceito espírita, o que nós chamamos de fascinação. Então, na fascinação, Allan Kardec descreve muito bem, em um livro dos médios, já citado pela Luziane também, ele descreve muito bem que é um tipo de obsessão em que existe uma paralisia da razão. Nós descrevemos, Luziane, delírios como sendo uma alteração do juízo de realidade, em que a pessoa tem uma ideia fixa, mas que não corresponde à realidade. A fascinação também, a pessoa tem uma ideia fixa, em que a razão dela está paralisada por conta desse fenômeno obsessivo grave, e ela não consegue entender, perceber, às vezes, o absurdo que é a sua ideia, e por isso que é muito difícil, porque ela não consegue perceber que está fascinada, assim como o delírio. Então, é muito difícil diferenciar o delírio em si, cerebral, digamos assim, da fascinação obsessiva. Do ponto de vista de características, muitas vezes as duas coisas andam juntas. E é importante entender isso porque as duas coisas merecem tratamento. E às vezes uma fascinação, vai dizer Allan Kardec, de forma muito pioneira, no final do opúsculo A Prece, que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes, lá no final, prece pelos obsessores. Ele vai dizer, quando a obsessão é muito profunda, muito prolongada, mesmo que a obsessão esteja curada, você precisa do tratamento médico ou magnético, ou seja, a parte mais paranormal do magnetismo, ou seja, energia mais animal, ou a medicina. Mas veja que a medicina naquela época tinha um tratamento muito ainda tacanho, muito patético em relação à psiquiatria, porque não tinha muito o que fazer. Mas mesmo assim, Allan Kardec sabia, né, ele coloca ali o respeito em relação à ciência e sabia que era uma obra que não ia ser lida só naquele momento, ia ser lida para o futuro, uma obra atemporal. Mesmo naquele tempo ele já levava em consideração. Então, mesmo que comece por um processo de fascinação, a fascinação é um processo tão difícil, mexe tanto com os mecanismos biológicos, que geralmente dura muito tempo e geralmente gera algum tipo de, digamos assim, repercussão química no cérebro da pessoa, que ela vai precisar de uma ajuda. De uma forma ou de outra, não somos nós, assim, digamos, de uma conversa rápida, espíritas, que vamos diferenciar. De uma forma ou de outra, vai procurar ajuda, né? Procura ajuda, porque é o melhor que nós temos a fazer. Desculpe o alongamento da resposta, mas é uma questão muito complexa, assim, que vai no bojo da diferenciação entre mediunidade, doença mental, especialmente a esquizofrenia. Ótima resposta, muito esclarecedora. E o livro que o Leonardo citou, que é de autoria dele, Divaldo Franco, Distúrbio Mental, Mediunidade, ele pontuou que tem a técnica, e é muito interessante, porque a gente vai conhecendo essas nomenclaturas técnicas, as características das enfermidades, dos distúrbios mentais, e a gente vai percebendo o destaque da mediunidade, a mediunidade saindo desse contexto, não pertencendo a esse contexto. Então, é uma obra muito interessante, sim, e está aí à disposição para que a gente possa acessar e estudá-la. Tia Solange, existe alguma preparação para o processo antes da desencarnação? A desencarnação vai acontecer. Existe alguma preparação para esse processo de desencarnação? A preparação é a própria vida da criatura. A desencarnação tem a ver com o tipo de vida que você levou ou um contexto que a gente não pode pontuar de forma geral, porque cada desencarnação está ligado ao tipo de vida desse momento ou os comprometimentos anteriores, que se não conseguimos dar conta de tudo quanto desejávamos numa encarnação. Então, a desencarnação terá esse contexto da sua melhoria, da sua evolução, do conhecimento que você adquiriu a mais. Porque, gente, a gente tem que pensar que Deus é amor. Não é um cobrador, não. Ele é amor. E, como tal, Ele espera pacientemente que a sua obra, a sua criação, chegue ao despertar e use as potencialidades que estão
embutidas no seu ser. Nós somos seres divinos e precisamos nos apropriar dessa condição. Agora, cada desencarnação é uma desencarnação. Há momentos na vida aonde a pessoa, digamos, vai para o hospital, volta do hospital, vai para o hospital e os médicos constatam: os órgãos estão entrando em deficiência cada vez mais. Não tem como reanimar, fazer algum processo que traga de volta? Não. O que nós vamos fazer é paliativo. Então, esse paliativo, hoje, pode ser tratado até na sua própria casa. Esse tratamento. Agora, é preciso ter estrutura para aguentar ver o seu ser amado, que você quer bem, que tem um significado especial, que você sabe que está indo para a vida espiritual. Vocês que estão assistindo também terão que estar preparados. E como a gente se prepara? A doutrina espírita. Se a gente desde cedo aprendeu na evangelização que a morte não existe, essa linguagem se torna tão habitual nas crianças que elas falam normalmente. O jovem vai para a juventude, começa a estudar, o adulto, idem, prossegue estudando e aprofundando os conhecimentos. Então, a intimidade que vai ganhando com esse momento, que é o da desencarnação, que ainda, de certa forma, é um tabu para algumas pessoas, ou uma grande maioria, que não seja espírita, que não conhece, que não sabe que a vida continua. Agora, aquele ser amado, ao desencarnar numa UTI, num hospital, não é melhor desencarnar no aconchego da família, tendo todos os recursos? Eu posso dizer de cátedra, porque minha mãe foi trabalhadora desta casa, e ela teve um processo semelhante. Ela foi para o hospital várias vezes. Chegou a um ponto que os médicos me chamaram e me disseram: não tem mais condição, o rim está parando. Eu falei: não pode fazer hemodiálise? Não, ela não aguenta. Ela tinha 98 anos. Então, ela não suportaria, porque não só o rim estava complicado, o pulmão estava encharcado, o coração com deficiência. Então, ela veio para a nossa residência aqui na mansão e teve uma desencarnação que eu vou lhe contar. Foi bem assistida, tomou passe o tempo todo, música constante, a gente orava, tinha a Vitalmed, teve todos os procedimentos que a medicina propicia, tudo que se pode fazer. Chega um momento em que o corpo expulsa o espírito. Por quê? Porque os órgãos não aguentam mais. E ela me perguntou assim: vem cá, minha filha, o que é que aconteceu comigo enquanto ela estava lúcida? Eu disse assim: mãe, você tem um liquidificador, ele bate, as lâminas são vigorosas, bate tanto, ele faz tanto trabalho que um dia a lâmina começa a ficar cega, aí ele não funciona mais como devia. Ah, é? Eu disse: é. E ela aí foi perdendo a memória, foi entrando num processo de semiconsciência, e entrou e foi se adentrando, e todos os médicos amigos, Edilton, Leonardo, todos visitaram ela, ajudaram, deram apoio. Gente, a gente que entende um pouco, sabendo que ela tinha méritos. Primeiro, por desencarnar aqui, já é um mérito. Segundo, os espíritos, amigos, os parentes,
vem visitar, vem buscar. Além do que, a gente tem certeza de que o Di deve ter vindo buscá-la, porque ela dizia sempre para ele, vamos ver quem vai primeiro, se é você ou sou eu. Todo o tempo ela dizia isso para Divaldo. Divaldo dava risada, né? Porque ia fazer o quê? Então, resultado, a gente sente a dor, não deixa de sentir, mas que é um conforto para o espírito. Você já pensou? Fica lá na UTI, eles ficam dando coisa, vai fazendo intervenção, não pode chegar ninguém, entra um, sai, entra outro, sai, e fica ali naquele vazio gelado. Então, a desencarnação, que nós tenhamos mérito para ter uma desencarnação desse tipo, entendeu? Porque foi apagando, apagando que nem um passarinho e desligou. Deixou de respirar, os médicos da Vital Med entraram, porque já estavam aí, e viram, tomaram a pulsação, fizeram toda a investigação, disse, não, agora o organismo parou de vez. Então, isso não é uma desencarnação de glória? Para mim é. Que Deus me permita eu ter esse direito. E a pessoa, isso é uma maravilha. Então, repare bem, todos choraram, oramos, tudo, fizemos tudo, mas a compreensão é diferente. Então, se a gente tem os conhecimentos que tem, que fala que a vida continua, a gente só se ficar convicto de que a vida continua. Que aí a gente, além de sofrer menos, faz sofrer menos, porque ajuda até os que estão chorando quando está doente. Se acalme, não vou morrer ainda não, tá? Não está no tempo, e por aí vai. Então, a desencarnação de cada um é suscetível ao tipo de vida que você levou, a dedicação que você teve, o que você se empenhou, a sua mente está ligada na oração. Que beleza que você desperte no mundo espiritual, ouvindo cânticos sublimes. Não é uma maravilha isso? Então, a gente vai matando a morte e trazendo a vida que vai continuar, com convicção e responsabilidade no viver. Perfeito, tia. Leonardo, querido, a pergunta aqui de alguém que está com a gente no público, aqui presencial, perguntando como driblar os gatilhos emocionais que são causados por traumas do passado, que, quando acionados, trazem à tona todo o sofrimento causado. Nós tivemos agora um relato muito bonito, muito corajoso, de como fazer esse drible, porque todos nós tivemos o principal medo concretizado mais de uma vez. O principal medo nosso, do nosso psiquismo, portanto, que causa um dos principais traumas, é justamente a morte. Um grande psiquiatra espanhol, chamado López Ibor, chegou a dizer que o ser humano tem basicamente um grande medo, que é o medo da morte. O medo da morte física e o medo da morte psíquica. A morte psíquica seria a loucura, que, graças a Deus, a gente vai tendo outras perspectivas de tratamento. Mas, para o tratamento da morte, como muito bem lembrou a tia Sol, é justamente a vida. A compreensão sobre a vida. O tratamento para que nós saiamos desses lutos, porque nós tivemos várias reencarnações. Então, se tivemos várias reencarnações, também tivemos várias desencarnações. Se nós tivemos várias existências, nós também acompanhamos vários processos de luto, passamos por vários processos de luto, especialmente porque as encarnações anteriores, as expectativas de vida eram menores, né? Eram bem menos tempo, o processo do luto era muito mais presente. Então, tudo isso fica armazenado como memória afetiva no nosso inconsciente profundo, no nosso inconsciente reencarnatório. Então, para ir treinando, né, essa destraumatização, a gente pode chamar assim, essa dessensibilização,
em relação ao principal medo, que é o medo da morte. Uma pessoa me falou assim: doutor, eu tenho fobia de morte. Não existe esse diagnóstico, fobia de morte, justamente porque a morte em si, ela já tem uma questão existencial. A gente precisa ir compreendendo a vida imortal e os períodos existenciais que nós estamos, mas a vida imortal que nós temos de fato, que nós somos de fato. Joana de Ângeles até propõe, na sua obra psicológica, por Divaldo Franco, exercícios de que a gente possa mudar a linguagem, né? Ao invés de eu tenho o meu espírito, que dá a ideia de posse, falar o eu espírito, o eu espiritual, ou seja, a ideia de pertencimento dessa vida transcendente. São treinos que nós vamos fazendo. Enquanto espíritas, às vezes, pensamos que não temos medo da morte, mas foi descrito agora um processo que nós temos muito medo, que é o processo da desencarnação, que é o morrer. Então, é o medo da morte nos espíritas, nós, como um todo, que nós não temos medo do fenômeno, mas do processo. É o medo da morte escondido. Mas existe ainda outro tipo de medo de morte escondido, que é assim, não, eu não tenho medo da morte, aceito o processo do morrer como vier, mas será que no outro lado eu vou estar bem ou não? Porque a gente recebe notícias de que nem todo mundo que estava assim, com todas as posses de cargos e encargos conseguiu chegar no outro lado bem. Então a gente fica com medo de como vai ser esse processo pós-morte. Tudo isso são medos da morte, que são os principais gatilhos emocionais negativos. E a gente vai treinando isso com essa compreensão maior da existência, que de fato, mais cedo ou mais tarde, nós seremos convidados a dar o nosso testemunho de uma forma ou de outra. E por isso que resignação é uma palavra esquecida, quase banida dos arraiais da psicologia, mas por isso mesmo eu tenho falado muito sobre resignação, porque a psicologia fala de aceitação. Ótimo, mas resignação é aceitação com fé. Então, resignação é aceitação racional com fé, que envolve o emocional, envolve o que foi falado, a compreensão da vida imortal que nós temos. Então, é sempre um convite. Cada mergulho que fazemos nesses encontros, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de palestras, nos passes, nas leituras, são preparações para uma boa vida e, portanto, para essa dessensibilização do pavor que nós temos da morte e desse trauma que muitas vezes nós guardamos de outras existências. Excelente, querido. Chegou uma pergunta só para a gente trazer nesses minutinhos finais, porque é bem interessante como é que fica a psicosfera, o contexto espiritual durante o carnaval. Essa pergunta a gente pode refletir a partir de uma outra pergunta. Como fica a psicosfera e o mundo espiritual no Natal? Quando é o Natal, a gente pensa e sente o amor, a caridade, a fraternidade, o respeito, a amizade, a atenção para com o outro. Nós não temos dúvidas que a psicosfera, o contexto do mundo espiritual no Natal, esse mundo espiritual aqui, próximo de nós, esse contexto, essa junção de encarnados e desencarnados, essa convivência mais próxima, a gente não tem dúvida que é uma proposta diferenciada, inclusive com pensamentos que nós vamos nutrindo de forma cada vez mais engrandecedores e que permitem a presença do Cristo sentida por nós. Como é que é a psicosfera do carnaval? O que é que nós encarnados buscamos com o carnaval? Porque o carnaval em si, a gente volta para aspectos de neutralidade, ele traz alegria, diversão, brincadeiras. Mas é só isso? Isso talvez seja um conceito e às vezes até seja uma proposta de propaganda para o consumo desse carnaval. Mas como ele acontece na prática? Ele realmente é só a diversão, a alegria? É dessa forma? Nós sabemos as buscas materiais, o proveito
a ganância, a convivência e as paixões, paixões no sentido de ausência de controle daquilo que a gente busca. Então, às vezes, durante o ano inteiro, busca-se um período de extravasar as licenças morais, os interesses diversos. E esse momento acaba sendo um eclodir de tudo isso. Aqui na nossa cidade, isso é muito forte. Nós sentimos energeticamente as atrações desses pensamentos e dessas vibrações, dos vícios, da sexualidade, dos interesses mais materiais, que vão fazendo com que a psicosfera fique mais densa, diferente da psicosfera do Natal. Um excelente livro para a gente conhecer esse painel do mundo espiritual, com a aglutinação desses pensamentos comuns, porque o que forma essa psicosfera? Muitos pensamentos no mesmo sentido. Querendo as mesmas coisas, buscando as mesmas coisas, atraem aqueles espíritos que estão na mesma sintonia, que querem buscar o mesmo. Um livro é indicado Nas Fronteiras da Loucura, e também palestras do nosso tio Divaldo a respeito do carnaval. Existem muitas palestras do tio refletindo e falando sobre esse tema. E esse livro, Nas Fronteiras da Loucura, é um livro do espírito Manuel Filomeno de Miranda sob a psicografia do tio Divaldo. É um livro da Leal, da nossa livraria. E que traz a reflexão desse painel, dessas condições que acontecem no invisível, influenciando o mundo material. E aí a gente pensa, não, mas eu só fui lá para me divertir, eu só fui buscar com essa intenção. E aí eu trago também os relatos dos espíritos nas reuniões mediúnicas. Porque quando a gente começa a se aproximar desse período aqui, principalmente em nossa cidade, as reuniões mediúnicas de nossa casa recebem muitos espíritos com a mesma temática. E muitos chegam dizendo o quê, em alguns contextos? Chegam dizendo, eu espero que ele lá esteja. Porque se ele lá estiver, ele vai estar no meu ambiente. E no meu ambiente, eu sei como agir e ele não sabe. Então, às vezes, a gente pensa, não, eu só vou lá para me divertir, eu só vou para observar. Mas, naquele momento, baixamos o padrão vibratório, a vigilância, a oração. Ninguém fica no ambiente desse o tempo todo orando e vigiando. E aí ficamos suscetíveis às influências. Fomos com uma intenção, mas fomos arrebatados pelo ambiente. Da mesma forma, quando a gente chega aqui, contrariamente, às vezes a gente chega agitado, com emoções desproporcionais, nós chegamos aqui, o ambiente nos convida a uma outra situação, a uma busca diferente de comportamento. Então, é bom que a gente reflita bastante sobre isso e nós intensifiquemos as orações. As orações. Como é que a gente dilui essa psicosfera? Modificando o querer, modificando a vontade, os interesses, fazendo um carnaval diferente, um carnaval de reflexões, de leituras, de comunhão, de fraternidade, para diluir essas estruturas e essas formas de pensamento que vão conduzindo as pessoas, as individualidades, para o mesmo ponto, para uma mesma forma de vivência e experimentando sensações que são fugidias e que trazem no comprometimento da nossa existência graves situações. Nas Fronteiras da Loucura. Fica a dica de leitura e de reflexão sobre esse tema que é muito importante, além das palestras do nosso tio Divaldo. Nós vamos encerrando o nosso Conversando sobre o Espiritismo. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a todos vocês que estiveram aqui presencialmente, compartilhando conosco desse momento. Também aqueles que nos acompanharam virtualmente, tanto presencial e virtualmente, trouxeram-nos perguntas que foram muito importantes para que refletíssemos aqui sobre morte, sobre fé, resignação, sobre o carnaval, reflexões tão boas que aqui pudemos nutrir juntos. Agradecemos a equipe da TV Mansão do Caminho, a querida equipe de recepção, agradecemos a nossa tia Solange, agradecemos o querido Leonardo e passamos para você, querido, a palavra, para você nos apresentar as palavras finais, por favor. Somente palavra de gratidão pelo trabalho realizado, pela oportunidade dada e o desejo de continuarmos nesse congraçamento em torno da nossa doutrina amada. Que vocês possam ficar em paz, aqueles que estão nos assistindo em casa, que todos nós possamos estar em paz. Muito obrigado.
Nós agradecemos também a Irziane, por nos fazer essa interpretação tão sensível para Libras. Convidamos os companheiros responsáveis pela aplicação do passe em nossa casa para que possam se distribuir no salão doutrinário. Querido Jesus, as nossas buscas ainda se confundem entre aquilo que realmente necessitamos, daquilo que é supérfluo e que pode nos trazer prejuízos. O Senhor nos ensinou que buscássemos o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais nos seria concedido. Pois te rogamos, Mestre, nos auxilia nesta jornada árdua de compreensão e identificação deste reino dos céus, entendendo a profundidade das tuas lições e o quanto elas nos conduzem através dessa doutrina abençoada dos Espíritos ao discernimento, à percepção, à logicidade do amor presente em toda a obra da criação. Auxilia-nos, Mestre, a estarmos mais concentrados, atentos, despertos, identificando as armadilhas, identificando as situações que nos são colocadas à prova, para que sejamos exitosos na jornada, que diante dos obstáculos percebamos a funcionalidade de aprendizado ao que ele se predispõe, estando diante de nós, o que ele nos traz, para proporcionar esta busca íntima, mais sincera e verdadeira, fazendo essa conexão mais profunda com o nosso Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela energia que é debruçada sobre nós neste momento, fruto desta comunhão entre os bons espíritos e os instrumentos mediúnicos, tão caridosos, que se predispuseram a transmitir para nós a energia da cura e da paz. Abençoa todos aqueles que nos acompanham virtualmente, os seus lares, bem como os nossos, as nossas famílias, amigos, e aqueles que não gostam de nós, que nos perseguem, que nos caluniam. Amado Mestre, estende o teu amor sobre todo o planeta, arrefecendo os focos de agressividade, de ignorância, de ilusão, de descalabros morais, de enfermidades. Cuida de nós, Mestre, e auxilia-nos a estabelecermos com firmeza que o teu caminho, que é o Evangelho, que é a sua própria individualidade, nos possa trazer segurança, em pés firmes, na nossa caminhada, para alcançarmos este reino dos céus e a sua justiça. Permanece conosco, Senhor, permitindo que sigamos em paz as nossas atividades, aos nossos lares, aos nossos afazeres, mas trazendo sempre no coração, na mente, as tuas lições, que são roteiros seguros para pacificarmos o nosso mundo íntimo. Gratidão te damos por tudo e sempre. Assim seja. E assim nós encerramos o Conversando sobre o Espiritismo, agradecendo a todos pela presença.